Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar finalmente do fim da segunda temporada de One Punch Man. Eu vou comentar brevemente o que eu achei do final do último episódio e um apanhado geral das minhas impressões sobre a temporada em si. Desses 12 episódios que foram produzidos pelo estúdio JC Staff, que muitas pessoas aí não curtiram, sentiram falta pra caramba da produção da Madhouse, vamos fazer todas essas considerações, mas antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito e me conta o que você achou desse último episódio e da temporada como um todo. Valeu a pena? Tentem sempre se respeitar porque, acima de qualquer aspecto técnico, muito vai depender da sua interação com a obra. A experiência é pessoal, então tentem se respeitar e ser muito aqui educados nos comentários, por favor. Vamos lá. Eu sou um pouco parcial para falar de One Punch Man, tanto é que One Punch ainda é um dos únicos 2 mangás que a gente ainda compra aqui em casa para colecionar a versão física, porque eu realmente gosto muito da história e eu acho que a história ganha um perfil diferente e muito bom nesta parte que foi adaptada. Muito bom, como eu sempre falo, sem perder a sua essência. Então a gente teve esse último episódio tratando ainda de Garou, mostrando finalmente então Bang e Super Fang encontrando o seu antigo discípulo, ele já totalmente ali caído, já lutou com um monte de gente, tá bem prejudicado, que inclusive o Garou considera extremamente injusto. Bang e Bomb o enfrentando, os dois tranquilíssimos, muito bem preparados e ele ali em total desvantagem, ainda tem o Genos ali preparado para qualquer coisa. E o embate entre eles é um massacre, porque realmente, além da experiência que o Garou claramente, apesar de todas as suas possibilidades e todo o seu potencial e vontade, ele ainda está melhorando, ele inclusive vai aprendendo e captando técnicas dos seus adversários, ele as utiliza, ele surpreende melhor ao longo da luta, ele realmente é incrível, mas ele tá em processo de melhora. E ali ele tava, como eu falei, super debilitado. Por isso, quando chega o Bang ali naquela hora, ele acaba com o Garou. E acaba muito. Bate, sem dar uma chance de um counter, de uma reviravolta. Não. E finalmente, no meio disso tudo, a gente tem mais um flashback, então, para fechar as pontas do raciocínio do Garou que surgiu na sua infância. Um garoto que parecia absolutamente normal, que vivia como todos os outros, e ele começou a ser inserido neste universo, nessa lógica de vilões e mocinhos, de monstros e heróis, através das brincadeiras da escola. E ele nunca entendeu muito bem aquelas brincadeiras que simplesmente reproduziam o que acontecia no noticiário, o que era o que acontecia na vida real. Heróis, vários heróis enfrentavam um monstro que era sempre derrotado e aquilo era comemorado, noticiado e reproduzido pelas crianças porque era demais. Os heróis eram populares e incríveis e ele começou a associar justamente o garoto da sua classe que representava nas brincadeiras o herói com os heróis da vida real. O garoto que era popular, que todos defendiam, ele sempre empenhava o papel do herói na brincadeira, ele sempre tinha que bater no monstro. Quem quer que fosse, ele ia apanhar e ele ia perder. Não tinha qualquer mobilidade nessa brincadeira, não era uma luta justa, como não era de verdade na cabeça do Garou. E quando o Garou lhe questiona isso, ele ainda começa a sofrer um bullying, mas não foi o bullying que o incomodou. Ele foi colocado na posição de monstro para apanhar, mas o que incomodava o Garou é que ele não tinha possibilidade ou não deixavam ele sequer tentar revidar. Porque como monstro, ele tinha que aceitar apanhar e só. Era isso que ele tinha que fazer. E obviamente ele sofreu injustiças nesses casos na infância. Obviamente o raciocínio estava deturpado, só que ele começou a misturar as coisas. Ele começou a tratar dessa realidade que ele viveu para relativizar todo o resto. Bem, mal, não existe justiça. O cara que é sempre popular, o herói ou o meu colega de classe, ele vai sempre ter que vencer, sempre vão torcer para ele, mesmo que ele esteja errado. O que o Garou vivenciou foi um garoto popular no papel de herói que estava errado e que era defendido e que torciam para ele. E ele que não tinha nada de vilão ou nada que precisasse ser derrotado ou questionado naquela época, ele tinha que sofrer, apanhar, seguravam ele porque ele tinha que ser derrotado. Aquela era a narrativa imutável, dentro da realidade dele e fora. E por isso que ele resolveu então, como ele deu conselho pro garoto no outro episódio, ficar cada vez mais forte. Não para ser do lado dos
heróis nem para ser do lado dos vilões, não para estar do lado do bem ou do mal, simplesmente porque ele tinha que ser mais forte acima de qualquer lógica, de qualquer ali embate entre certo e errado. Não, ele era o Garou. Ele se chamou de monstro, como ele já era chamado na infância, mas ele não se alinha com aqueles monstros que existem na organização. Não até esse momento, pelo menos. Ele é solitário, com a sua própria ideologia, acima de qualquer lógica da sociedade que ele não acredita que está correta. E nessa lógica que nem ele compreende muito bem, ele apenas sente a raiva, o ódio, a revolta. Assim, ele vai traçando o seu caminho. Como eu disse, isso impulsiona. Você vê que ele está quase ali morrendo, nas palavras dele, na mão do Bang, e ele tem um poder que surge do nada, surpreende todo mundo ali, porque ele tem uma força de vontade, e ele tem capacidade de ser muito mais. Provavelmente por isso que os monstros estão atrás dele, e por isso que eles estão obcecados em levar o Garou e conseguir trazer ele para o lado da organização dos monstros. E a gente justamente termina com esse gancho, óbvio, terminou na verdade com um soco basicamente do Saitama, que surgiu na hora certa, no momento crucial, porque com o aparecimento do Centaur a coisa ficou terrível. Bang, Bomb, Genos, ninguém conseguiria derrotá-lo. Essa ameaça nível dragão, que teoricamente só Blast, o primeiro que quase o derrotou, a Tatsumaki, o King, que não é o King, na verdade seria o Saitama mesmo, e o Metal Knight, que teriam chances contra este monstro. A situação estava terrível e precisava do Saitama para surgir e finalizar. Eu acho muito interessante que nessa temporada, nessa parte da história como um todo, o Saitama ele foi pouco trabalhado, ele realmente aparece pontualmente, porque se está surgindo uma ameaça cada vez mais perigosa, a gente precisa deixar esse personagem um pouco de lado. Ele ainda está lá para servir como humor, como um gatilho ou para resolver situações como essa da forma genial. Dessa vez ele não ficou entediado, porque ele estava estressadíssimo de perder toda hora no jogo pro King, no videogame, e por isso um soco só e vencer. Ele sentiu aquilo que ele nunca sentia, não estava sentindo mais um êxtase, ok, venci, eu sou bom sim. Então ele ainda funciona, ainda existe discurso sobre o que é ser um herói por causa dele. O Saitama, do jeito totalmente ali anticlimático dele, ele inspira pessoas, ele inspira o Genos, ele não tem nenhum discurso heróico, ele não tem nenhuma postura heróica, pelo menos classicamente como a gente imaginaria. Ele é um personagem que tem ainda sua força, mas utilizado nos momentos certos. E eu tô ficando absolutamente sem voz. Vamos terminar esse vídeo logo. De tantas formas que eles poderiam escolher para terminar a temporada, eu acho que foi um bom gancho, porque a gente termina com o Saitama mostrando sua força de novo, tendo ali um fechamento com o Garou, deixando uma ponta de que ele foi levado contra a vontade dele. Garou que inclusive ali, mostra que ele queria derrotar sozinho, com a própria força, que ele ainda não tinha suficiente, mas ele nunca derrotava 100% seus adversários. Ele nunca matava 100%. Eu amo como essa figura é complexa a nível One Punch e é muito bem trabalhada e vai sendo cavada pouco a pouco. E eu não acho que o anime, vamos começar a falar aí sobre o anime segunda temporada, que o anime perdeu essas características da história por si só. De novo, eu sou muito tendenciosa para falar de One Punch. Histórias que eu gosto muito, eu acabo gostando de assistir elas adaptadas, apesar de vários pesares, de vários poréns. E tecnicamente a gente pode incluir vários detalhes que são importantes para um anime em si. A gente fala de design, sim, do traço, que era irregular, não era simplesmente diferente ou pior, ele era irregular. A gente não tinha os frames chaves, keyframes, com uma qualidade sólida, Não tô nem falando da gente questionar os frames de transição, que tinham qualidade pouquíssima, que eram muito borrados para esconder a falta de quantidade suficiente para ter algo bom. Não, a gente tinha realmente um design muito irregular. A gente tinha uma animação, portanto, que não era muito boa, era bem inferior ao que se espera, mesmo em animes de luta medianos, em animes com animações medianas nas lutas. A gente tinha um anime que é muito mais do que luta, é assim que eu imagino a história de One Punch. Grande parte do que a gente tem de qualidade na história na segunda temporada é porque já existia no mangá, assim, a gente precisa admitir isso. Então não existia uma direção, vamos colocar aí, com exceção de alguns episódios, como talvez o terceiro, que trouxesse uma emoção a mais. Aquilo de você ler o mangá, mas a animação de trazer novas sensações. Eu acho que nesse caso,
A experiência é sempre outra, como eu disse, para mim é válida como fã, mas foi inferior demais ao que poderia ter sido. Eu acredito que a trilha sonora se manteve muito boa, sim. Eu acho que ela teve um destaque excelente, inclusive no último episódio, que é o que está mais fresco na minha mente. Se eu pudesse elevar um ponto alto, tecnicamente, da temporada como um todo, seria isso. A mixagem de som com a trilha sonora, como eu comentei no meu último vídeo, às vezes não ficava muito boa, o que quer dizer o balanço dos sons. Às vezes os efeitos sonoros das lutas, dos poderes, eles eram muito altos, o que me mostra que talvez realmente a produção tenha falhado em equipe, em equipamento, tempo, organização, não sei. Apesar disso, para mim, a experiência, em grande parte, maior parte, por causa da história que já vem do mangá, foi boa. Eu gostei. Eu continuo querendo ver próximas adaptações. Adorarei, se for com maior qualidade. Mas a história cresceu. A gente teve personagens que existiam para além do Saitama e que me fizeram sentir zero falta da existência dele. Eu não sentia falta, porque o Garou era interessantíssimo. Mesmo o arco ali do torneio que a gente viu, o Suryu, trouxe questionamentos interessantíssimos. E a ameaça que permanecia da organização dos monstros trazia todo um clima e um mistério e um drama e uma tensão que funcionava. E como eu sempre elogio dessa parte da história em outros vídeos e continuo elogiando, é uma mescla de diversos fatores e sentimentos, a emoção da luta, da ação, com a comédia, a sátira, com momentos ali de emoção sim, porque eles trazem mensagens sérias sobre ser herói, sobre o que é ser herói, e em seguida jogam uma piada. E o anime não tirou a homogeneidade de One Punch Man, de conseguir trazer todos esses sentimentos, esses diferentes climas, diferentes mensagens, sem parecer uma salada de fruta. Não, era homogêneo, era linear. A gente conseguia ter episódio a episódio um sentimento de que aquilo fazia parte de um mesmo globo. E eu acredito, vamos dar um mérito aí para a temporada de novo, eu acredito que eles conseguiam iniciar e finalizar cada episódio, acelerando o que precisava ser acelerado, adaptando o que precisava ser adaptado, sempre deixando um gancho ou algo interessante, impactante, que te fizesse querer assistir o próximo episódio. Acho, inclusive, que conseguiram terminar da mesma forma. Não, se você entrou aqui nesse vídeo, eu não serei a pessoa que vai super criticar a temporada, dizer que não valeu a pena, que foi horroroso, porque tem qualidades de história muito boas, me divertiu, me emocionou, me fez rir, me deixou empolgada. Portanto, se criou esses sentimentos e sensações em mim, quer dizer que funciona. Eu tive empatia, eu tive ligação com o anime. Portanto, diferente de vários outros com qualidade técnica incrível que eu não consigo me ligar, a história de One Punch Man ainda funciona com JC Staff, mesmo assim, para fazer com que eu consiga aproveitar. Apesar disso, acho completamente compreensível que algumas pessoas não consigam assistir. Algumas pessoas são mais sensíveis a esses tipos de problemas que existem, de novo, a gente não pode fechar os olhos para eles. Na minha opinião, se você gosta de One Punch e se você está preparado para continuar nesse mundo, na animação, vendo cada vez mais mistérios, personagens cada vez melhores, em um arco que vai melhorar cada vez mais, continua assistindo. Vamos torcer para que no futuro a gente tenha, mesmo que com JC Staff, uma produção melhor. De novo, não vou esperar algo primoroso como foi com a Madhouse, mas não tendo ali confirmação na terceira temporada, espero que o projeto não seja abandonado. Mas sendo sincera, a gente tem que abandonar todas as expectativas que a gente tinha por causa da primeira temporada, mesmo por causa do mangá. Vamos trabalhar com o que a gente tem aqui, agora. Valeu a pena pra mim? Foi interessante assistir? Não foi a experiência que eu gostaria, mas foi algo que me fez bem. Portanto, continuo recomendando e respeito a opinião de quem não curtiu ou não conseguiu assistir, porque é natural, porque tem os seus motivos, mas em história, narrativa, timing de piada, timing da ação, da trilha entrar inclusive, da emoção dos momentos que precisam ser emocionantes, eu discordo plenamente que isso tenha sido apagado ou esquecido na segunda temporada. Isso continua lá. Mérito para o mangá sim, mas também algum mérito para a direção que conseguiu pontualmente, como eu disse, adaptar algo que tenha ficado redondo, homogêneo, terminando com ganchos perfeitos em cada episódio até o final.
essa é a minha opinião final sobre One Punch Man. Tentando falar porque eu tô sem voz, mas eu tinha que vir, não briguem comigo quem fala que eu tenho que descansar. Eu precisava gravar esse vídeo, mas eu quero saber a opinião de vocês, o que você achou dessa temporada. Não tenha medo de deixar a sua opinião, dizendo que amou, que odiou, que não sabe. Eu quero saber o que você pensa acima de tudo. Deixa o seu like para esse vídeo, obrigada por acompanharem meus reviews de One Punch Man até esse momento. Se inscreve no canal se não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!